dia, igreja. Que a graça e a paz seja de todos nós. Amém? As crianças, e juniores podem ir para as suas salinhas, com as suas respectivas professoras ou professores. Nós estamos terminando a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje é a penúltima lição. Domingo que vem é a última, dia 31. E em agosto vamos iniciar uma revista, né, Sérgio? Acabou de avisar? Nós estaremos com a revista, um tema atual, muito bem escolhido. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 a 13. Hoje o tema é o segredo. Irmãos, é um tema muito relevante para essa perícope escolhida, porque hoje um dos documentários mais assistidos no Netflix, um dos documentários mais assistidos no Netflix é exatamente esse, O Segredo. E nessa linha de autoajuda, percebemos que muitos autores, e um dos mais conhecidos, como Napoleão Hill, escreveu sobre esse tema, o segredo. Então a gente percebe no mundo uma procura grande por parte das pessoas a descobrir o segredo da vida, a descobrir o segredo da satisfação, da alegria, de viver contente, de viver satisfeito. Então, nós percebemos que as pessoas estão querendo, de fato, ir atrás disso. As pessoas estão buscando o segredo de viver feliz, de ter vitórias, de buscar nas coisas, na satisfação dessa vida, aquilo que vai lhe dar felicidade. Então, há uma procura muito grande nisso. Tanto é que esse documentário da Netflix, hoje é um dos documentários mais assistidos. Então, basicamente, só para introduzir aqui a lição, irmãos, basicamente, esse documentário e esses autores, eles estão falando o seguinte, que por nossa matéria ser energia, o universo ser constituído de energia, que a energia do meu corpo comunica com a energia do universo. E quando nós pensamos coisas boas e queremos coisas boas, as coisas boas acontecem. Mas quando nós pensamos coisas ruins e fazemos coisas ruins ou buscamos coisas ruins, negativas, nós vamos viver apenas coisas ruins e negativas. Porque o universo conspira a favor ou contra essas pessoas, ou aquilo que nós estamos no coração. Não, eu não estou perguntando de acordo com a Wikipédia. Leu minha voz aqui, tá? De acordo com a Wikipédia, não. Obrigado. Está querendo me contradizer? Está vendo, né, Sérgio? Então, irmãos, mas quando a gente olha, e eu vou ler aqui com os irmãos, para esse trecho de Paulo, Paulo conta qual é o segredo da sua alegria. Qual é o segredo da sua alegria? Vamos ler, irmãos. Pode, mesmo os assentados. Assim está escrito: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
de tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei se você tem uma versão diferente, mas a Nova Almeida, revista e atualizada, a Nova Almeida, eu vou abrir aqui e quero ler a mesma perícope na Nova Almeida. Hoje, praticamente todos os pastores, quase todos os pastores da Presbiteriana estão usando a Nova Almeida, porque a melhor tradução até agora do original está sendo a Nova Almeida. Eu creio que a Presbiteriana vai adotar, né, daqui para frente, em vez de ser a revista e atualizada, vai adotar a Nova Almeida, tá bom? Então vamos lá na Nova Almeida, capítulo 4, dos versos 10. Na Nova Almeida, preste atenção, não sei se tem a Nova Almeida aí, mas acho que não tem não, só tem a ARA mesmo. Olha que legal. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não sei se vocês já perceberam qual é o segredo, né? Aqui nessa versão nova atualizada já praticamente traz claramente para quem lê qual é o segredo da satisfação em Cristo de Paulo. Tá, irmãos? Paulo, a gente sabe que a carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta de agradecimento por esses donativos. Paulo já estava preso em Roma há praticamente 10 anos. E nesses 10 anos que Paulo estava preso em Roma, né, ele estava sem receber recurso nenhum de nenhuma igreja. De nenhuma igreja ele estava sem receber recurso nenhum. Ele estava vivendo daquilo que a prisão lhe oferecia. E de repente chega Epafrodito, depois de 10 anos sem receber recursos, sem receber sustento, sem receber ânimo, chega Epafrodito com uma grande oferta da igreja de Filipenses. Chega Epafrodito, possivelmente com dinheiro, roupas, alimentos, livros. Chega Epafrodito com uma grande oferta. Paulo até então estava preso em casa, uma prisão domiciliar, né, sem tornozeleira eletrônica. Naquela época não existia, mas com guarda romano, da guarda pretoriana, da guarda real, na porta de seu lar. Ele estava lá, sempre troca de turno, um guarda na porta da casa onde Paulo estava preso, para que Paulo não tivesse acesso da porta da rua para fora. Imagina Paulo preso dentro de uma casa, sem recurso nenhum, recurso financeiro, recurso didático, recurso de roupas, vestimentas, de alimentos, lhe faltava tudo. Então ele vivia da ajuda desses guardas, daquilo que a Roma lhe oferecia, que era o básico. Então, 10 anos, Paulo viveu nessa circunstância, preso dentro de uma casa. E de repente chega Epafrodito, né, e com toda essa doação, e ele fala o quê para esses irmãos? Né? E ele alegra o coração, alegrei-me sobremaneira. Alegrei-me sobremaneira. Né? Eu fiquei muito feliz, porque vocês, olha que interessante, no Senhor, fiquei muito feliz no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes
o meu favor a vosso cuidado. Mais uma vez, renovastes o meu favor. E na outra versão, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm para comigo. Olha que interessante, irmãos. A palavra grega que de fato usou-se no original foi uma palavra mostrada para a agricultura, usada na agricultura. Quando você planta uma planta, ou alguma árvore, e num período de tempo, seja da geada, aquela árvore morre, ela adormece, e naquele período todo de geada, ela fica como se estivesse morta. Depois passa aquele momento de frio, aquele momento de dormência, de morte, e aquela árvore começa a renascer, florescer. Paulo, então, ele se compara a essa árvore que durante um período ele estava morto. A sua esperança estava morta, ele estava seco como essa árvore que passou um grande período de dormência. E agora, com aquela doação, com aqueles donativos que chegou de Filipos, da igreja dos crentes de Filipe a ele, floresceu no seu coração uma esperança. E ele ficou alegre no Senhor. A sua alegria foi no Senhor. Porque Paulo sabia que quem movia o coração dos irmãos, que quem movia a igreja, que quem movia aqueles irmãos, que quem levou Epafrodito para levar aquelas doações foi Deus. Porque a sua esperança estava num Deus que provê todas as coisas, irmãos. Paulo nos dá claramente aqui qual é a direção do nosso coração diante das nossas necessidades. Talvez a sua necessidade não seja a necessidade de Paulo, de alimento, de roupa, não seja de livros, mas Paulo estava preso há 10 anos, irmãos. Talvez a carência de Paulo fosse uma carência emocional, de alguém para ouvir a sua dor, o seu sofrimento. E além das doações que Epafrodito levou, Epafrodito ficou com Paulo lá na casa servindo, mesmo doente. E a Bíblia diz que ele quase adoeceu de morte. Quase adoeceu de morte. Tanto é que a igreja de Filipe ficou preocupada, ficou desanimada. E o motivo também dessa carta foi também de trazer a igreja que poderia ficar tranquila e fosse encorajada no Senhor, que Epafrodito tinha vencido a doença. Paulo, ele foi suprido em toda a sua carência por Deus, porque Deus usou os irmãos de Filipos, tanto mandando Epafrodito, suprindo a sua carência também emocional, cuidando da doença de Epafrodito, sendo útil. Porque muitas vezes nós temos carência de utilidade. Eu percebo isso no meu pai, que já está aposentado com 70 e tantos anos, e ele passa praticamente o dia todo de frente, deitado no sofá assistindo uma televisão, e muitas vezes eu vejo chorando. Ele falou: eu queria me sentir útil, eu queria trabalhar, eu queria me sentir útil para a sociedade novamente. Eu não aguento viver dessa vida assim. E quantos idosos e quantas pessoas estão sofrendo por não mais se sentir útil para a sociedade. E Paulo, ele foi abençoado por Deus, porque ao cuidar de Epafrodito na sua doença, ele também se sentiu útil a cuidar do próximo. Quando ele passou 10 anos, longo período de 10 anos, apenas sendo servido com aquilo que Roma oferecia, agora Deus manda suprimentos, Deus manda dinheiro, roupa, alimento, manda Epafrodito para lhe ser companhia, para acalentar o seu coração, mostrando que nós também, seres humanos, temos uma grande necessidade de relacionamento. Porque ninguém é uma ilha, irmãos. O ser humano, ele necessita relacionar-se.
Ninguém consegue viver na indiferença. Isso é claro quando um casal briga e os dois ficam sem conversar. E se prolongar essa indiferença por longos dias, tanto um quanto o outro vai sofrer. Porque nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de irmãos. Aí vem também, irmãos, a importância do congregar, a importância de fazer parte de uma igreja, tanto no sentido útil em relação aos seus dons e talentos, quando você exercita na igreja, quanto também de poder ter alguém a quem você possa compartilhar a sua dor, a sua alegria, ter alguém que possa chorar com a sua dor, sorrir com a sua alegria, se alegrar com a sua vitória. Isso precisa ser encontrado na igreja, porque lá no mundo, lá fora, a gente não encontra isso. Lá no fora nós temos que ter cuidado quando nós vamos compartilhar a nossa vitória, porque muitas vezes nós vamos estar compartilhando a nossa vitória com pessoas invejosas, que em vez de se alegrar com a nossa vitória, vai se entristecer. Em vez de chorar conosco por causa da nossa dor, vai se alegrar. E na igreja não, irmãos. Na comunidade de Cristo não. Na comunidade de Cristo, na igreja, tem pessoas sinceras, autênticas e verdadeiras, que com certeza irá se alegrar com a sua vitória, irá chorar com você na sua dor. E foi isso que aconteceu com Epafrodito e com Paulo. Epafrodito se alegrou com a alegria de Paulo em recebê-lo. Se alegrou no Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque foi renovado em mim esperança. Porque além dos donativos que o Senhor mandou por meio da igreja de Filipe, o Senhor também mandou um amigo, um irmão. E logo após, Deus mandou também, por meio da doença de Epafrodito, algo que Paulo deveria fazer em cuidar do seu amigo que adoeceu gravemente para a morte. Mas Deus o curou. Deus o curou, irmãos. E aí ele continua, né, falando aí na sua versão: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Olha que atitude maravilhosa de Paulo, irmãos. Paulo, ao invés de praguejar, de falar: olha, eu estou aqui há 10 anos precisando de ajuda, depois de eu sofrer 10 anos é que vocês vêm se lembrar de mim? Não, mas o que é isso? Paulo agora, ele fala o quê? Olha, se vocês não me ajudaram nesses 10 anos, é porque lhe faltou oportunidade. Mas agora, glória seja dada a Deus, porque Deus os usou, deu a oportunidade de vocês me ajudarem. De vocês me ajudarem. Porque Paulo sabia da grande perseguição romana aos cristãos, irmãos. Da grande perseguição até mesmo dos seus patrícios, do seu povo aos cristãos. E muitas vezes e em muitas situações os cristãos, eles tinham que se esconder. Eles tinham que aquietar-se. Quem sabe não foi por isso que em 10 anos eles tiveram que aquietar-se e Paulo ter que esperar, irmãos. Paulo não escondia a sua emoção. Paulo ele não escondia aquilo que ele sentia. Paulo ele tinha grandes paixões, irmãos. Mas todas as suas paixões dedicadas a Deus. Todas as suas paixões dedicadas a Deus. A sua alegria era cristocêntrica e não outrocêntrica. Irmãos, nós temos várias paixões. Nós temos várias paixões. Nós temos as nossas alegrias.
alegria de reunir com a família, porque ainda existe hoje alegria, famílias que se sentem alegres em reunir. Mas infelizmente, tem famílias que ficam apreensivas e tem tristeza em saber que vão se reunir, porque quando se reúne, há o quê? Discórdia, briga e confusão. Lembro-me de uma família que era vizinha nossa, que todo final de ano que se reunia para Natal, aquela família, você podia esperar que carro de polícia, corpo de bombeiro, parava na porta da família porque dava briga. E teve uma vez que houve até facada. Abra sua Bíblia ali em Filipenses, 4:4. Olha que interessante, quando a gente fala que a alegria de Paulo era cristocêntrica. Filipenses 4:4. Olha que interessante. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A nossa alegria deve ser em quem? No Senhor, irmãos. A nossa alegria deve estar em Deus e não em nós mesmos. O fundamento e a fonte da alegria de Paulo era a sua união com Cristo. Era a sua união com Jesus Cristo. Na teologia existe um termo chamado união mística. A gente estuda isso no seminário, união mística. O que é a união mística? É a nossa união espiritual com Cristo Jesus, nos tornando um só em Cristo Jesus. Isso é união mística. E Paulo se alegra porque sabia que a fonte da sua alegria, da sua satisfação, do seu contentamento estava em Cristo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Olha o que está escrito, que Paulo escreve. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e aí vai, mansidão, domínio próprio. Mas aqui ele fala de alegria como fruto do Espírito. Quem dá alegria verdadeira, irmãos? Quem dá alegria abundante? Quem dá alegria que não acaba? Porque aquilo que o mundo te oferece, as alegrias que o mundo te oferece, são uma alegria passageira, são alegrias circunstanciais. A sua tristeza pode ir embora por pouco momento, mas ela vai voltar. Mas se a sua alegria é fruto da união mística com Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, aí você vai poder dizer como Paulo diz, no verso 11 em diante. O que ele diz no verso 11 em diante? Olha o que ele diz. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele sabe que a alegria dele, a satisfação dele, não era produzida por ele próprio. A alegria dele, a felicidade dele, a satisfação dele, não era produzido pelas circunstâncias da vida ou pelo mundo. Mas a alegria dele brotava de uma fonte, e essa fonte era Deus nele, por meio dele, por causa de Cristo Jesus, no Espírito Santo em sua vida. Irmãos, todo crente tem e é batizado com o Espírito Santo. Todo crente que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, é batizado com o Espírito Santo. Ninguém pode dizer, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, se não for por meio do Espírito Santo, irmãos. Porque é o Espírito Santo que convence quem? Do quê? Do pecado e do juízo de Deus.
E quais são os frutos do Espírito, amor, irmãos? Parece que estou pregando para a Cássia, né? Quais são os frutos do Espírito, irmãos? Amor, paz, longanimidade, alegria, domínio próprio. Então, a gente fala que as evidências de que você foi batizado com o Espírito Santo é o quê? Qual a evidência de um cristão, de uma pessoa que foi batizada, que tem o Espírito Santo? Qual que é a maior evidência? É uma pessoa que tem domínio próprio. É uma pessoa que de fato você sente que ela está em paz, apesar das circunstâncias. É uma pessoa que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A pessoa que tem o Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo, não é orar em línguas, não é ter dons de profecia, mas é uma pessoa que de fato evidencia esses dons que fala aqui no texto de Gálatas 5, 22, 23, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor. Não adianta eu orar em línguas e não ter amor. Não adianta eu orar em línguas e não ter uma alegria verdadeira. Não adianta eu profetizar, orar em línguas e não ter paz. Não adianta eu orar em línguas e entregar a profecia e não ter longanimidade. E todos nós já sabemos o que é ser longânimo, né? É uma pessoa que não é iracunda, que não se estoura. Né? É uma pessoa que é longânima, ela consegue alongar por muito tempo sem se irar. Ela consegue se controlar. Uma pessoa que tem um Espírito Santo, que é batizada com o Espírito Santo, é uma pessoa controlada pelo Espírito. Ela não é iracunda, ela não se explode e não sai ofendendo todo mundo e todos. Não. É uma pessoa benigna, bondosa. É uma pessoa que é fiel a Deus, fiel às suas amizades. É uma pessoa em quem você pode confiar. Você pode contar seu segredo, que ela não vai usar seu segredo contra você quando ela ficar com raiva de você. Porque o que nós mais encontramos aí fora, graças a Deus que na igreja não, né? É pessoas que você conta um segredo, que você reparte a sua dor, né? E essa pessoa, né, te ajuda de fato, e você sabe que contou com uma pessoa fiel. Não fiel a você, mas fiel a Deus, e que ela vai orar por você. Ela não vai ser aquela pessoa que vai na casa do outro irmão. Irmão, eu quero aqui compartilhar com você, mas não quero fofocar não. Eu quero compartilhar para que a gente venha orar junto. Nossa, sabe a fulana de tal? Um dia ela me falou, não, é uma pessoa que sabe guardar. Mas o que ela vai fazer? Olha, vamos orar por fulana de tal, ela está passando por problemas. E vai guardar o que é a situação para ela. Uma pessoa que é batizada no Espírito, ela tem domínio próprio, ela é mansa, tem mansidão. Eu lembro que no encontro da família, né, eu chorei bastante, porque eu fui trabalhado pelo Espírito Santo, porque eu era muito iracundo, era muito nervoso. E com a medida que você vai sendo trabalhado pelo Espírito, vai sendo enchido pelo Espírito, você vai sendo uma pessoa mansa. E aí vai, irmãos. E Paulo está falando claramente aqui, que os seus sentimentos, que a sua alegria, que a sua vida emocional, que a sua vida sentimental, era uma vida cristocêntrica. Que os seus sentimentos, as circunstâncias não tinham poder sobre ele, porque o seu sentimento, a sua vida psicológica, a sua vida emocional, estava em Cristo. Quer guardar os seus sentimentos, a sua vida emocional, a sua vida psicológica, guarde em Cristo Jesus. Porque se a sua vida emocional, psicológica não for cristocêntrica, irmãos, você
vai ser como a palha que o vento dispersa. Como está lá em Salmo 1, onde o vento te levar, você vai sendo tocado. Porque só Jesus é a rocha onde nós temos que fundamentar a nossa fé, a nossa vida. E quando fala da nossa fé e da nossa vida, fala num aspecto integral, de plenitude. Você só vai ser completamente pleno se você construir, consolidar, fundamentar a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não permita que sua mente lhe engane, lhe traia, falando que você pode fundamentar a sua vida emocional, psicológica, em circunstâncias, em esperanças vazias que o mundo não vai poder te satisfazer. Não, vai passar. Vai entrar um político que vai mudar, um presidente que vai mudar, vai entrar alguém que vai fazer assim, vai mudar. Se depender do homem, irmãos, apenas do homem, as coisas não vão mudar. Não ponha a sua esperança no homem. Não ponha a sua esperança na mudança das situações por causa do homem. Mas a sua esperança deve estar cativa, assim como o seu coração e a sua mente deve estar cativo em Deus. Porque vai entrar, irmãos, políticos e mais políticos, e nós vamos nos decepcionar com eles. Vamos ficar abalados emocionalmente, vamos ficar perturbados, vamos começar a brigar uns com os outros por causa de questões políticas. Amigos que eram amigos que já não têm mais relacionamento por causa disso, porque entregaram o seu coração a fundamentos vazios. Não, a minha vida está firmada em Cristo. É isso que Paulo está falando aqui para os irmãos, quando ele fala que alegrou-se no Senhor. O meu sentimento, a minha vida, ela é cristocêntrica, ela não é outrocêntrica, não é voltada para as circunstâncias lá fora, é sim Cristo. Por isso que ele aprendeu a viver contente. Interessante que a palavra aqui, aprender, é a mesma palavra hebraica usada para ensinar crianças através de repetição. Como que ensinava as crianças hebreias, antigas, ou até as crianças, né, do Novo Testamento? Por meio de histórias repetidas várias vezes, por meio da palavra cantada, repetida várias vezes, por meio da repetição. Você quer aprender algo que precisa ser decorado, gravado no coração, você precisa memorizar. Né? Por isso que a gente vê aí técnicas de memorização, né? Técnicas de memorização. Quando eu era criança, como é que eu fazia para tirar alguma nota boa numa prova? Ou você também? Não era decorar? Era o antigo decoreba, né? História, geografia, matérias que precisavam decorar. Né? Quando a gente faz cursinho, né, os professores inventam o quê? Inventam musiquinhas com algumas coisas, com algumas fórmulas para você decorar. Para quem aprende uma profissão, né? Igual o Vicente aqui, que é lanterneiro, pintor, ele aprendeu a técnica, aprendeu ali, mas ele vai o quê? Através de praticar sempre a mesma coisa, ele vai aperfeiçoando. E assim mesmo Mateus, que aprendeu com seu pai, e vai praticando. Esses dias eu fiz o meu exame de sangue, aí meu LDL, né? Que deu alto, o meu HDL deu baixo. Aí a Ana Luísa, né, falou assim: pai, toma cuidado, porque LDL logo Deus leva. Então você tem que orar para o seu HDL subir, porque hoje Deus te livra. Aí eu já aprendi que LDL é o mal, né, entre aspas, né, que é logo Deus leva. E o HDL é hoje Deus livra, né, que é o colesterol bom. E a gente vê técnicas de memorização sendo usadas tanto para crianças, jovens e adultos, e a gente vê que isso foi usado por Deus no povo de Israel. Porque Paulo está falando que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, não porque Deus mandou um professor lá ensinar para ele o que é ser contente em toda e qualquer situação.
Hoje eu estou aqui para ensinar vocês, irmãos, a ser contente em toda e qualquer situação. Então é assim, não. Paulo está falando porque ele sofreu tantas vezes, passou por tantas coisas na vida, tanto coisas boas quanto ruins, que ele aprendeu. Foi uma sucessão de repetição de coisas, não é assim a nossa vida? Não é assim, irmãos? Quantas vezes você gripou na sua vida toda? Você já contou? Quantas vezes você passou por dificuldades financeiras? Quantas vezes você passou por privações, por angústias, por temores? Quantos momentos de alegria? E a gente, com a repetição do sofrimento e da alegria, nós vamos aprendendo o quê? A viver contente em toda e qualquer situação. Isso é graça de Deus em nós, irmãos. Assim como foi para Paulo. Assim como foi para Paulo, irmãos. Então, note que viver contente em tudo, em toda e qualquer situação, é um aprendizado por meio da graça de Deus, onde Ele permite que nós passemos por várias provações, sendo repetidas, para que a gente venha aprender. Assim como foi para Paulo. Não é instrução de aprendizado, fórmulas que a gente aprende na escola. Por tanto sofrer, Paulo aprendeu a viver contente, apesar das circunstâncias, à semelhança de Cristo. É importante isso, irmãos. À semelhança de Cristo, como está lá em Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Abra lá, Hebreus. Ó, a água aqui e eu tossindo. Hebreus 5:8. Olha o que está escrito. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo que escreveu Hebreus. A carta aos Hebreus. Assim está. Seja Paulo ou seja Apolo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Está falando de quem aqui, irmãos? Olha o verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Falei bem goiano aqui, carne. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, qual é o instrumento que Deus usa para a gente aprender a ser obediente? Através das coisas que sofremos. Não é assim conosco, né? Ontem eu estava conversando com a Ângela e com vários pais. Não tem melhor castigo para filhos do que você tirar aquilo que eles gostam, para eles aprenderem através do sofrimento. Quantas vezes a Ana Luísa chorou até na adolescência, né, na juventude, quando a gente, você vai ficar sem celular. Vou tirar o celular de você, você vai ficar, né, sem isso. Né, eles vão aprender através do sofrimento. E hoje não tem nada para causar mais dor num jovem, num adolescente, numa criança, em você tirar o tablet, o celular ou o videogame. Porque estão muito dependentes disso. São totalmente dependentes. Eles relacionam muito mais através do mundo virtual do que do mundo físico. E aí, o que Paulo está falando? A semelhança de Cristo, irmãos. Mesmo sendo filho, Cristo que aprendeu a obediência através do sofrimento. Irmãos, este contentamento aqui demonstra uma suficiência espiritual, uma satisfação em Deus e não nas coisas. 1 Timóteo 6, 8 a 10. 1 Timóteo 6, 8 a 10. Eu achei muito bom ter aumentado o tempo da aula, viu, gente? Que eu não estava conseguindo terminar as lições. 1 Timóteo 6, 8 a 10.
Olha aí. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha que interessante. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que maravilha, irmãos. Olha, que Timóteo está falando aqui. E hoje nós temos muito mais do que isso. Nós temos muito mais do que isso. Deus tem nos dado muito mais do que isso. O verdadeiro manancial ou fonte da suficiência de Paulo está mencionado aqui no verso 13, irmãos. Ele fala o quê no verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E Paulo continua. Se tudo posso naquele que me fortalece, então o que eu posso? Se eu todas as coisas posso naquele que me fortalece, quem me fortalece? Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Deus, eu tudo posso. E ele fala o quê? Tem muita gente que usa isso aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou vencer o inimigo, eu vou ganhar dinheiro, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ficar rico, eu tudo posso. Eu vou ser campeão de natação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ser o melhor vendedor da empresa, porque eu tudo posso. Amém. Mas ele não está falando sobre isso. O contexto está aqui. O que ele pode? O que ele tudo pode naquele que é Deus, que fortalece por meio do Espírito Santo, a semelhança de Cristo nele. Tanto sei estar humilhado. Eu posso ser, tudo posso naquele que me fortalece. Ser humilhado, ser honrado. Que mais? Ter fartura, ter fome, abundância ou escassez. Deus me fortalece, Deus me dá força, me fortaleceu, tanto para viver fartura quanto escassez, ser honrado como humilhado, passar por fome ou ter abundância. Eu sou fortalecido por Deus. Eu sou fortalecido por Deus, então tudo posso. Paulo aprendeu o segredo, irmão. Qual que é o segredo? Cristo nele. O poder de Deus nele, que é Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, e a semelhança de Cristo tudo podemos. Assim como ele, sendo filho, aprendeu por meio do sofrimento, nós também, irmãos, nós também. E ao invés de lamentar, de reclamar, de colocar Deus na parede por meio da oração, como a gente aprendeu, eu aprendi na minha épocas passadas, e muita gente tem aprendido hoje, você precisa colocar Deus na parede. Pega Deus pelo colarinho e joga na parede, porque Ele tem que te atender. O que Paulo está falando é totalmente ao contrário, que a nossa situação, a nossa atitude deve ser uma atitude de quê, irmãos? De dependência. Uma atitude de obediência. De esperar o cuidado de Deus. Paulo esperou 10 anos numa prisão domiciliar. Numa prisão domiciliar. Quando a gente fala de prisão domiciliar na nossa realidade hoje, o que você pensa, né? Aí quando a gente vê essas pessoas, não, ele vai ficar preso na casa dele. Aí você vê aquelas mansões, né? Aquelas mansões lindas, maravilhosas, com ar-condicionado, piscina aquecida, sauna, né? TV com não sei quantos mil canais, internet de não sei quanta velocidade, sala de música, sala de cinema, né, e tudo mais, né? E Paulo não estava preso numa casa dessa. Porque a casa de prisão romana era uma casa simples, com o básico.
E ele passou 10 anos preso numa casa dessa, sem recurso nenhum. Apenas aquilo que Roma dava para ele sustentar. Até que a sua alegria, a sua esperança fosse renovada por meio de Epafrodito e das doações que recebeu da igreja de Filipe. E aí tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Paulo está, pois, dizendo que de todas as circunstâncias, tanto particulares quanto gerais, ele aprendeu o segredo da alegria, o segredo da felicidade. Então, qual é o segredo? Você ser positivo? Eu sou positivo, tem que ser positivo, porque a energia, né, que está em mim comunica com a energia do universo. E se a energia que está em mim comunicar com a energia do universo sendo positivo, todas as coisas vão conspirar ao meu favor? Não! O que Paulo está falando? Que o grande segredo do contentamento, da satisfação, da alegria é estar em Cristo. É estar em Cristo. É viver a semelhança de Cristo. É a nossa união mística com Cristo Jesus, no qual nós fazemos de Deus a nossa suficiência. Porque o poder não está em nós. O poder está fora de nós, é ao mesmo tempo em nós, por meio daquele que habita em nós. Lembra quando Jesus reuniu com seus discípulos e falou: olha, estou indo para o Pai. Esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Jesus foi assunto, em Pentecoste, desceu o Espírito Santo sobre aqueles homens, e eles foram revestidos de poder. Então, o poder está em nós, porque Deus nos deu através do Espírito Santo. Por isso que a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Tanto passar por humilhação, quanto ser exaltado. Tanto por fome, quanto por fartura, escassez ou abundância. Porque Deus nos deu o poder de suportar as adversidades da vida com contentamento e alegria. Porque nós sabemos que tudo nessa vida é passageiro, tudo vai passar. Eu fui cortar o cabelo essa semana, fiquei impressionado. Eu nunca tinha reparado, porque eu lembro quando o cabeleireiro cortava o cabelo, aí eles colocam aquela capa preta, né? Só ia cabelo caindo, cabelo pretinho, pretinho. Essa semana cortou meu cabelo, quando eu vi que tem branco, falei: nossa, isso tudo está saindo da minha cabeça. Ó, pastor, você está ficando aí bem grisalho, viu? A gente vai vendo que a vida está passando, irmãos. E o espelho não mente. E a nossa luta vai sendo contra a gravidade. A gente vai sofrendo o efeito da gravidade. Né? Quanto mais envelhecemos, a gente vai caindo tudo. As bochechas vão descendo, a sobrancelha vai ficando assim para baixo. Mas a gente tudo pode naquele que fortalece, né? Eu vou continuar tendo força em Deus e vou vencer aquilo que Deus tem para mim. Então, o grande segredo é isso, é Deus em nós, é a nossa união com Cristo. E para terminar, irmãos, eu queria trazer algumas aplicações que você pode notar aí. Vemos aqui alguns ensinamentos que Paulo nos dá, que Deus nos dá através de Paulo. E o primeiro ensinamento aqui que a gente pode tirar é sobre humildade. Né? E a gente já sabe que humildade é um sacrifício, né? Ser humilde é um sacrifício. E é o único sacrifício que agrada a Deus. Não adianta você ficar sem Coca-Cola, sem comer arroz, ir para a Trindade a pé, fazer um voto de não sei o quê, voto não sei o quê, orar na tampinha, né? Alguém fala: não, pastor, eu oro de joelho na tampinha, né? Porque eu oro no milho, eu faço aquilo outro. Não adianta, porque o único sacrifício que agrada a Deus é o exercício da humildade. Você quer agradar a Deus? Não precisa fazer voto. Seja humilde. Exercita a humildade. O quanto você é provado na sua humildade, no seu trabalho, no relacionamento com os seus vizinhos. O quanto você é provado na humildade dentro da sua casa, quando você está discutindo com o seu cônjuge.
E muitas vezes você quer o quê? Superar no argumento, você quer se tornar maior. O quanto é difícil trabalhar a humildade nos relacionamentos diversos, irmãos. Paulo admitia suas necessidades. Não havia orgulho sutil em sua personalidade. Então, a primeira lição é: seja humilde. Seja humilde. Ele não fingia ser o que não era. Ele vivia dentro das suas posses. Porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A segunda lição que esse texto nos traz é sobre a honestidade. Se a primeira é a humildade, a segunda é a honestidade. A humildade de Paulo e a honestidade caminhavam juntas, irmãos. Um equilíbrio importante na formação de uma filosofia acerca de necessidades materiais. Paulo declara que não estava tirando vantagens da simplicidade dos irmãos. Paulo ele deixa bem claro, se você notar aqui, olha aqui que interessante, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado de vocês, tem por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltavam oportunidade. E o que ele diz no verso 11? Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver. Então ele está sendo grato e lisonjeando, não para ter mais. Ele não precisava, entre aspas, puxar o saco daqueles irmãos para ter mais recurso. De forma alguma. Ele sabia que quem estava usando aqueles irmãos era Deus. Paulo não estava tirando vantagem da simpatia daqueles irmãos. Ao contrário de alguns crentes, irmãos, que sempre estão murmurando, reclamando da vida ou falando alguma coisa para tirar vantagem da fé do outro. Eu já conheci pastores, seminaristas que faziam isso, que falavam do seu sofrimento, da sua miséria, para estimular o outro a suprir a sua necessidade. E Paulo está fazendo totalmente ao contrário. Quantas vezes nós não percebemos isso, irmãos? Quantas vezes não percebemos isso? E a terceira coisa que Paulo nos ensina nesse texto é sobre a adaptabilidade. O que é adaptabilidade? Paulo tinha uma capacidade inusitada para adaptar-se e refletir com contentamento. Então, é trágico, irmãos, quando nós não entendemos que passamos por certas circunstâncias porque Deus permitiu e nós temos que nos adaptar. Eu passei por situações terríveis que os irmãos sabem, quando a Cássia teve câncer pela primeira vez. Seminarista, ganhando um salário mínimo de ajuda da igreja, mesmo servindo uma igreja rica, que poderia me dar aí muito mais, mas ganhando um salário mínimo, com mulher doente, com um neném pequeno em casa, que precisava tomar leite caro. Na época o NAN custava R$110, quando a Ana Luísa, a Cássia teve que secar o leite para parar de amamentar, para tomar quimioterapia. Uma latinha de NAN que a Ana Luísa tomava era 110. E a Ana Luísa sempre foi boa de apetite, tomara que ela não esteja me ouvindo aqui. Era praticamente 2 latinhas por semana, se brincar. E eu tendo que cuidar de uma mulher doente, praticamente sem trabalhar, com uma filha pequena, com um salário mínimo. Aprendi a viver na escassez, mas Deus me sustentava. Deus levava oferta. Deus levava... Irmãos, passei por tanta dificuldade, mas Deus me levantou. Lembro de uma vez que ao ir para o seminário, que a Cássia falou para mim, olha, você vai para o seminário, mas nós não temos nem arroz para fazer e nem leite para dar para a Ana Luísa. E quando eu estava lá no seminário, recebi uma ligação dela, na verdade foi uma ligação. E ela falou, olha, alguém chegou aqui, deixou um envelope na caixinha de correio, e o dinheiro que deixou, dá para comprar 15 latinhas de leite, dá para comprar arroz e tal. Eu vivi na escassez por muito tempo, irmãos. Hoje, assim, a minha realidade é outra.
Eu lembro quando eu saí da Setor Sul, eu ganhava na Setor Sul um salário de pastor auxiliar de 3.500. E vim para a quarta igreja, e a proposta da quarta igreja foi um salário piso do pastor, que na época dava mais ou menos 3.900. E agora eu estou fazendo, em fevereiro agora eu faço 10 anos de quarta igreja. 10 anos, irmãos. Em fevereiro eu faço 10 anos de quarta igreja, né? E assim eu lembro que cada ano Deus foi abençoando, foi aumentando o salário. E Deus foi, né? Graças a Deus. Aprendi a viver na escassez, a gente aprende a viver na fartura. E Deus vai nos ensinando, irmãos. Deus vai nos ensinando. E a vida vai nos moldando, e a gente vai adaptando as situações, as circunstâncias, irmãos. E foi isso que Paulo fala aqui para nós e nos dá a lição. E por último, a quarta lição que Paulo nos dá aqui é sobre a certeza, é sobre a fé. O grande segredo de Paulo era a sua profunda confiança em Cristo. Em Cristo. Sua profunda confiança em Cristo. O quanto, sabe que é a pergunta que dá? O quanto você está enraizado em Cristo? Sabe aquela parábola que Jesus conta do semeador que foi lançando a semente? E uma semente caiu na boa terra, e germinou e aprofundou suas raízes. Outra semente caiu sobre a rocha, né, que logo germinou, secou. Outra caiu sobre os espinhos, que os espinhos a sufocaram. A que caiu na boa terra, ela cresceu e deu muitos frutos. E a grande realidade que esse texto nos traz, irmãos, sobre a nossa certeza, a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, o quanto eu estou enraizado em Cristo. Será que a minha fé é como aquela semente que está sendo sufocada pelos espinhos? As circunstâncias da vida, as preocupações com a vida, está sufocando a minha fé? Será que a minha fé é como aquela semente que caiu sobre a rocha, que apenas secou? Será que a minha fé caiu em boa terra e aprofundou a sua raiz, está dando frutos? A grande vantagem, irmãos, de nós não ser literalmente essas sementes, é de fato ser a terra, aonde a semente da palavra de Deus foi plantada. Porque nós somos a terra. A semente do Evangelho foi plantada em você. A semente do Evangelho foi plantada no teu coração. Como está o teu coração? O seu coração é uma boa terra? O seu coração é espinhos? Ou o seu coração é uma rocha? Olhe para a sua vida. Olhe para a certeza que você tem, a certeza que você tem nessa vida. A sua fé superficial. Será que você vive a fé de fato? Para pensar. Você fala, Deus, se o meu coração é só espinho, mude o meu coração. Se o meu coração é só pedra, mude o meu coração. Eu quero ser a boa terra. Para que essa semente germine e que eu dê muitos frutos. Então, irmãos, o segredo da verdadeira alegria, do verdadeiro contentamento, o segredo da felicidade, consiste em viver uma verdadeira fé, viva e autêntica em Cristo, sendo o centro das nossas vidas. Este Cristo é o poder de Deus que opera em nós por meio do Espírito Santo. Deus em nós. Deus em você. Se Deus está em você, você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por fome, posso passar por fartura, posso passar por humilhação, posso passar por exaltação, escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém? Esse é o grande segredo, irmãos.